Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você? Não tem fila de espera, você já recebe ela no outro dia? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada, ou seja, do seu caso, da sua situação específica, tá bom? Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, me chamo tal, tenho 30 anos, falo de Minas Gerais. André, desde criança sempre fui gorda, sempre tive muito complexo por isso. Minha mãe sempre me disse que eu era feia e que tinha vergonha de sair comigo. Ai, por isso que eu falo, ai meu Deus do céu, eu não sei, escuta, não, tem pai e mãe que era melhor não ter, não é? Mas não dá para entender. Porque tem pai e mãe que eu não sei o que deu na cabeça dessas pessoas de serem pais, que não tinham estrutura para ser pais. Assim, a gente tem que parar e pensar um pouco, sabe? As pessoas acham que elas foram programadas, né? Eu tenho que casar e ter filho, casar e ter filho, casar e ter filho. Ela é uma programação. E não é. Você não é programado para isso. Você tem que pensar, nós não somos robôs. Eu tenho estrutura emocional para me casar. Eu tenho estrutura emocional para ser pai. Às vezes, nesse momento, não. E tem gente que não tem para a vida inteira. Tem gente que não tem vocação para ser pai ou para ser mãe a vida toda. Não dá, não vai rolar. Então, uma mãe, né, que fica dizendo que a filha é feia. Há uma mãe que diz que tem vergonha. Eu tenho vergonha de sair com você. Então, quer dizer, você imagine o que é isso para uma criança. A criança vai assumindo, porque a criança não tem referencial teórico. Nós, enquanto adultos, não é? Quantas são as pessoas que, olha, por vezes já são até professores universitários, mas que me mandam um relato, por exemplo, na gravação privada. Por quê? Porque estão sem estrutura emocional. Não é porque a pessoa é universitária, fez mestrado, doutorado, que de repente ela tem a estrutura emocional. Não tem. E quantas vezes tem aspectos lá do passado que estão vindo aqui. Então, veja bem, apesar de, enquanto adultos, dispormos de conceitos, a gente agora usa a razão. Porém, talvez a gente não use a razão de maneira adequada para as nossas emoções. No campo emocional, então talvez, tá vendo, a pessoa é mestre, é doutor, mas é semi-analfabeta emocionalmente falando. Então, veja bem, agora, se nós, enquanto adultos, ainda sofremos no campo emocional, imagine uma criança que a criança assimila como verdade tudo aquilo. Você fala do coelhinho da Páscoa, a criança fica lá, coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né? Ai, Papai Noel, Papai Noel. Não é verdade? A criança é aquela que assume tudo isso como verdade. Então você imagine uma criança que não dispõe desses referenciais teóricos, que não dispõe dessa inteligência emocional, ouvir esse tipo de coisa e ouvir da própria mãe. Eu tenho vergonha de sair com você. Então, eu sempre vou achar que eu sou inferior. Eu vou introjetar isso como a maior verdade. E eu vou te dizer que, olha, depois para se libertar disso, tem como? Claro que tem. Graças a Deus. Mas por isso que depois a gente precisa, então, ter todo um entendimento teórico para fazer com que essa libertação aconteça, para deixar aquela criança lá atrás. Você que está me assistindo agora, será que você não está carregando essa criança no colo até hoje? Aquela criança que sofreu todas aquelas situações, será que ela não está aí, enraizada em você até hoje? Será que não é por isso que você se enfia nas piores relações possíveis?
porque você não acredita que você merece ser feliz. Porque lá no fundo, ainda que de maneira inconsciente, você não se acha digna da felicidade. Você continua acreditando que você é um ser problemático, que o problema está em você. A sua mãe não te amou porque você é o problema. A sua mãe tinha vergonha de sair com você porque você é o problema. Quando na verdade o problema é ela. É ela que tem problema de lidar afetuosamente com uma criança. Então, quando a gente entende isso, está na hora da gente voltar, às vezes, fazer um exercício, sabe? Voltar lá atrás, nós adultos agora, olharmos para aquela criança e determinados aspectos e situações que aconteceram com aquela criança, e a gente precisa abraçá-la, e a gente precisa se resgatar, perdoar. Talvez a gente vá chorar, não tem problema, tá? O choro, você está colocando para fora os lixos da alma. Então coloque para fora. Resgate-se com você mesmo. Perdoe também as pessoas que fizeram isso, porque, tá vendo, o problema estava com ela não tinha estrutura emocional para ser mãe. Então agora eu perdoo ela, ao invés de ficar pensando o quanto ela deveria ter me amado, né, o que eu tive uma mãe ausente, eu vou me fazer presente comigo agora, porque agora eu abraço a minha vida e eu deixo aquela criança lá atrás, porque agora eu disponho de referenciais teóricos. Agora o que importa é o que eu vou fazer com a minha vida. Eu tenho valor. Então, a gente começa a quebrar com isso. Então, se você está passando por, ou passou por situações assim na sua infância, vá fazendo esse exercício para você ir quebrando com essas amarras e às vezes a gente vai desenvolvendo comportamentos no presente que são reflexo lá de trás daquela criança amedrontada. A gente se torna uma pessoa por vezes ansiosa. Por quê? Porque você sempre ficava esperando a bronca da mãe. Que hora que vem o cacete que o meu pai vai me dar? Não é? Tudo que eu faço eu fico apreensivo, porque eu acredito que então meu pai vai me chamar a atenção, que hora que meu pai vai chegar em casa e vai descer o sarrafo na minha mãe. Então eu me torno hoje o reflexo daquela criança amedrontada, me torno o adulto ansioso de hoje, que fica sempre esperando o pior, que eu sempre espero que as coisas ruins vão acontecer. Tá vendo como a gente precisa voltar no tempo e se refazer e abraçar aquela criança e deixar ela lá no passado? Para que a gente possa viver a nossa vida no presente da melhor maneira possível? Sempre sofri por ser assim. Nos meus relacionamentos amorosos, sempre me desgastei muito, sempre procurei os mais feios porque achava que não merecia alguém melhor. Tá vendo, gente? Ó os desdobramentos daquela criança. E mesmo assim, sempre sofri muito. Eu achava que aquela pessoa feia iria me amar e me aceitar, mas eu sempre dava tudo de mim e saía arrasada, me sentindo a pior pessoa do mundo. Nunca me senti alguém digna de ser amada. Por quê? Por quê? Porque aquela criança reside ainda dentro de você. Ué, ó lá, eu não sou digna de ser amada, nem minha mãe me amou. Sempre achei que os outros eram melhores que eu, mais inteligentes, mais legais, mais interessantes, e eu era nada na frente deles. Sempre me senti inútil e excluída. Sempre achei que os outros têm vergonha de mim. Olha lá a projeção da criança. A mãe falava o quê? Eu tenho vergonha de sair com você. Olha o que você acha dos outros hoje, que eles têm vergonha de você. Olha a criança falando aí, gente. Olha, ai, por isso que eu falo. Fui casada há 5 anos e foi um inferno. Traição, agressão física e verbal constantes, e eu sempre acreditando que não conseguiria alguém melhor. Finalmente consegui me libertar depois de muito sofrimento. Meu último relacionamento durou alguns meses e foi o melhor que eu tive em toda a minha vida. Ele me fazia me sentir a pessoa mais amada e especial do mundo. Foi maravilhoso, mas ele teve que ir embora para outro estado. Me pediu muito para ir, mas não tive coragem de ir. Nos falamos alguns meses por telefone, mas depois de algumas brigas e à distância, ele sumiu e há 3 anos não nos falamos. Ainda gosto muito dele, depois dele nunca mais consegui me relacionar com ninguém, minha autoestima, que já era péssima, sumiu totalmente. Me tranquei, deve ser, né? A palavra que saiu errada, saiu tranquila, deve ser me tranquei, né? Em casa,
Me afastei dos colegas, só como, durmo e vivo amargurada. Me sinto horrível, a pior pessoa do mundo, tenho vergonha, muita vergonha de mim. Olha a criança, né? Então, olha a reprodução no hoje daquela criança do ontem. Não me sinto, não sei o que faço para sair disso. Tenho tanta vontade de viver, mas não me sinto digna disso. Tenho vontade de ter amigos legais e relacionamentos interessantes, mas não me sinto merecedora e capaz disso. André, me ajuda? O que faço para começar uma nova vida? O que faço para esquecer meu ex e conseguir conhecer outras pessoas sem ter que me sentir menos que eles? Bom, minha querida, primeiro que assim, o que eu estou falando aqui é um exercício que a gente pode fazer? Claro que sim. Porém, quando situações muito sérias, né, como essa sua, que você foi introjetando isso e acreditando e interiorizando e internalizando isso, muitas vezes precisa de terapia e precisa sim então aí de um profissional da área para te auxiliar nesse processo todo, sabe? Fazer um belo de um trabalho de desconstrução dessa imagem que foi cristalizada dentro de você. Porém, da minha parte aqui, minha querida, eu só vou conseguir falar, talvez, ficar na casca, né? Não dá para chegar lá fundo, fazer esse trabalho aqui com você, por exemplo. Mas é o que eu estou falando, o que eu falei no início do vídeo, você tem que fazer esse exercício, faça esse exercício. Você que talvez também está passando por essa situação, gente, nunca se sente digno, se enfia nas piores roubadas, se anula. Talvez o problema esteja lá. Você não se acha digna de ser feliz. Por isso que você aceita ficar, às vezes, com qualquer cafajeste, com qualquer mulher horrorosa que te trata e faz horrores, porque você não se acha digno de merecer as coisas boas. E nós merecemos, porque é a nossa vida. Por isso que a gente precisa voltar no tempo, deixar lá, abraçar aquela criança e falar: você não tinha as condições, o conhecimento teórico, você absorveu isso como verdade, mas agora eu deixo você aqui e eu digo: você não é isso. As pessoas não têm vergonha de você. O problema estava nela, o problema estava na... Ela foi uma pessoa mal amada, ela pode ter tido problemas com a maternidade e ela descontou tudo isso em você, pequena criança. Porém, agora eu sei entender tudo isso, então agora eu te abraço, eu te acolho e eu falo para você: você é valorosa. É essa a imagem que você vai projetar em quem eu sou hoje. E você deixa aquela criança lá, faz esse exercício, sabe, de você adulto agora, encontrando-se com aquela criança que passou por toda aquela situação. Resgate-se, faça as pazes com o seu passado, faça as pazes com o seu eu, vá fazendo esse exercício constantemente, lembrando cada situação de humilhação, cada situação, e vá se abraçando, vá se reconstituindo com o seu passado, para que você possa então, já que no hoje você está refletindo coisas do passado, você vai ter que fazer esse processo de volta para se reconstituir, fazer suas pazes com ele, com o passado, para que os reflexos dele no hoje sejam os melhores possíveis. Para que aí então você agora assuma a sua vida e fala: eu me amo e eu mereço o melhor. Aí eu deixo lá, no passado, o que foi do passado. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.